Tá aí. O professor ensina, os alunos aprendem. Até hoje, muitas escolas e muitas pessoas, muitos pedagogos, professores, eles acreditam que há uma conexão. Se o professor ensina, automaticamente o aluno aprende. Isto tem deixado há milênios o aluno fora da sua realidade. Por quê? As ações para o aprendizado não são as mesmas do ensinamento. Eu vou explicar melhor. O aluno ainda não se deu conta de que quando o professor coloca lá no quadro, vamos falar sobre o Egito Antigo e tal, aí põe subtítulos e os faraós e Rio Nilo e tal. Os alunos, tadinhos, não se deram conta ainda de que aquilo ali é o mapa mental do professor. Ou seja, o professor, para dar sua aula, ele precisa do mote, precisa daquela frasezinha. Ele olha para a frase, como ele já sabe, ele já aprendeu, então ele olhou para a frase e aí ele começa como alguém que canta uma música, né? Perfeitamente afinado com os conhecimentos que ele tem em mente. O aluno, coitado, sentado, ainda sem saber o que deve fazer na sala de aula, porque o aluno é ensinado desde criancinha, e ele vai assistir aula. Quando ele vai assistir aula, significa que ele nem precisaria de caderno, nem de lápis, nem de caneta, de nada disso. Não precisaria. Porque quando eu vou assistir um show do meu ídolo Jorge Benjor, eu não preciso levar nada. É só sentar lá e aprender. Aprender o quê? Aprender nada. É só sentar lá e curtir o show, me divertir. Agora, na sala de aula, o aluno tem participação ativa com a sua função. Ou seja, a sua função é um aprendizado. Mas, professor, não basta assistir aula? Não. Você apenas vê o show do professor. O professor coloca no quadro os tópicos que vai guiá-lo como uma pauta musical e o professor vai falando. Agora, eu, que sou aluno, estou sentado do lado de cá, eu até copio a pauta do professor, viro a página, começo numa folha branca. O que esse professor falar, eu vou anotar. Mas não dá para anotar tudo tão rápido assim. Não tem problema, eu sei fazer garrancho. E garrancho eu escrevo muito rápido, quase um taquígrafo. Então eu começo a escrever e vou escrevendo o quê? Os tópicos, os pontos que eu entendo que vai facilitar a revisão que eu farei em casa quando eu assumo o papel de estudante. Então, pessoal, em sala de aula, a dinâmica do aprendizado pertence ao aluno. O aluno precisa saber como fazer para aprender e não ser apenas um assistidor de aulas, né? Aquele assistidor de aula que o professor vem, dá o seu show, segue a pauta, né? A pauta musical dele, blá, 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 e fala tudo. Muitas das vezes, se for um professor fraco e o aluno estiver fazendo o seu trabalho certo, que é de refletir o que está sendo dito, quando o aluno faz uma perguntinha ou outra, saiu da pauta, tem professor que já se embanana. E aí fala assim, não, isso aí é lá na série tal, ou então isso aí é de física, ou isso aí é de química, e dá uma enroladinha e segue em frente. Mas eu não estou aqui para falar do professor, né? Tem professores pouquíssimos que conhecem isso que eu estou falando, e tem uma grande maioria que não faz ideia do que é isso que eu estou falando. Agora, nós temos sim que falar para os alunos. Pessoal, abram uma folha em branco, comecem a ouvir, tentar entender e fazer anotações. Quando você terminar, né, junto com o professor que explicou tudo, você faz umas perguntinhas para conferir se suas anotações, sua codificação ali deu certo. Isso é o trabalho do aprendiz, isso é o aprendizado. O aprendizado precisa disto. Aí você pega e ainda faz umas perguntinhas para o professor antes de ir embora. Se certifique de que aquilo que você botou ali vai ser suficiente para chegar em casa antes de um horário, em qualquer horário, antes de você dormir. Então você tem que chegar em casa e recapitular tudo, mas agora com as suas anotações. Note que agora você está praticamente colocando em prática, né, coroando o seu método de aprendizado, que foi prestar atenção, anotar coisas que você já achou interessante, que você compreendeu, tudo rápido, né, de um jeito que depois só você realmente vai entender tudo, mas quando você chegar em casa você precisa rever, organizar no outro caderno, onde você pode fazer desenho, contar história, tal. Você agora é um estudante em casa, mas lá na sala de aula você está no campo de batalha. Você é igual o Hubble, que está fotografando o universo inteiro, buscando coisas aqui, ali, coisa e tal, e todas aquelas informações que saem de lá do hipocampo, que seria o Hubble, ela chega aqui na NASA, né? Chega na Terra, que é o córtex cerebral, e aquilo tudo se transforma em conhecimento. Por quê? Porque vai se conectar a outros e vai gerar outros e vai gerar outros. Essa é a natureza do conhecimento. Não existe conhecimento estanque, parado. Informação sim. Informação você... isso é isso, tá? É uma informação. Agora, se tu consegue conectar isso com mais isso e tirar conclusões, pode acreditar que aquilo vira conhecimento, já era conhecimento, virou conhecimento e continuará sendo conhecimento. De uma semente você vai criar uma árvore ou uma floresta. Vocês estão entendendo, né? Então, pessoal, de hoje em diante, quem é aluno está ouvindo esse vídeo, não seja mais bobo, não acredite nessa de assistir aula. Cuidado. Quando eu era adolescente e fazia prova, eu não precisava usar calculadora. Eu tinha que aprender. E o método que eu usava era esse que eu estou ensinando a vocês. O professor está falando, estou prestando atenção, né? Faço umas anotaçõezinhas rápidas, porque tem que ser rápido, senão eu perco a explicação. Faço uma anotaçãozinha rápida ali e tal, mas aquele é o meu mapa, é o meu fio de Ariadne. Porque quando eu chegar em casa eu tenho que reconstruir tudo aquilo ali.
E na hora que eu consigo fazer isso, eu estou tendo sucesso no meu aprendizado, na valorização do meu intelecto. São 86 bilhões de neurônios à sua espera para você transformar em conhecimento, criando redes, verdadeiras redes neurais, né, que são formadas com as sinapses e por aí vai. Então o aluno tem que saber isso do jeito que ele sabe o que é o café que ele bebe, que ele toma café. Isso tem que se tornar banal, fácil para ele. Mas as aulas, coitado dos professores aí, nas escolas, tadinha, fraquinha, precária, nem falam isso. As pessoas ainda não sabem nem fazer uma reunião com os pais para tratar assuntos pedagógicos no início do ano. As pessoas só discutem as regrinhas, se fizer isso não pode, se fizer aquilo não pode, tal, mas ninguém para fazer uma aula, uma coisa bacana, para o papai e a mamãe ficar por dentro. Papai e mamãe saber como fazer para ajudar seu filho. E não precisa ficar grudado querendo ver o que a criança fez não, tá? Não precisa não. Basta apenas encontrar o cantinho, deixar seu filho lá, sentadinho, estudando, porque ele estudando, ele está trabalhando. Se o pai ficar e a mãe ficar ali querendo dar um espetáculo, mais atrapalha do que ajuda. Ok, pessoal? Então, eu vou encerrar por aqui esse vídeo, que eu acho que é um dos melhores que eu já fiz, que vai atender um conceito que eu explicarei no outro vídeo, chamado matética. Ok? Valeu!